decidi crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e vales que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, batendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, batendo em fé. Ousadia, poder sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e morrer. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, movimento sobrenatural, vou e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Que essa possa ser a sua oração nessa noite. Não importa as dificuldades, as lutas, aquilo que você está enfrentando, que a cada dia você venha romper em fé sobre as suas dificuldades. Amém? Convido você a fechar os teus olhos. Nós estamos dando início a mais um culto de libertação, de louvor, de adoração ao Senhor. E que nessa noite você possa abrir o teu coração, que nessa noite você possa se entregar para Deus, que nessa noite você possa colocar diante da presença do Senhor e oferecer o seu louvor, se oferecer como forma de gratidão diante de um Deus que cura, que salva, que transforma e que restaura as nossas vidas. Você que nos acompanha do teu lar, seja bem-vindo. Que o Senhor Deus possa estar transformando a tua vida, que o Senhor Deus possa estar alcançando a tua casa neste momento. Se existe alguém enfermo aqui neste lugar, se existe alguém enfermo nos lares, nós oramos pela cura, nós oramos pelo milagre. Se existem nesse momento famílias de luto, nós pedimos que o Espírito Santo possa estar derramando, trazendo o teu conforto. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, pela família do nosso irmão Denilson Ferreira. De forma trágica, Senhor, nessa tarde, perdeu a sua vida. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa estar alcançando aquela família. Alcançando, ó Deus, em nome de Jesus, o pai, a mãe, os irmãos. Que neste momento de tristeza, que neste momento de dor, o Senhor possa trazer, Senhor, o refrigério, o acalento, ó Deus. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Colocamos a nossa cidade diante da Tua presença, Senhor. Nós damos liberdade para o Teu mover, Senhor, neste lugar. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar em espírito e em verdade. E nós iremos, Senhor, nessa noite, ofertar o nosso coração a Ti, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui para adorar o Senhor, amém?
Você veio aqui para isso? Glória a Deus. Jesus, em tua presença, unimos aqui, contemplamos tua face, rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, unimos aqui, contemplamos tua face, rendemos a ti, pois em dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Estamos nós aqui. Você fala novamente, Jesus. Jesus, em tua presença, unimos aqui. Só a igreja. Pois um dia trouxe vida, nos deu. Mais uma vez, Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, unimos aqui, contemplamos tua face, rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, ao coração do Pai. O que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Te dar estamos nós aqui. Só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. E te dar estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos Faz eu ver a tua mão, fechar os teus olhos e dizer: só pra te adorar e fazer teu nome e te
dar o louvor. Nós estamos nós aqui só para te adorar, Senhor, só para te adorar. Seja adorado e exaltado neste lugar e fazer teu nome e te dar o estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento, irmãos, você que veio preparado para ofertar e dizimar a casa do Senhor, enquanto nós louvamos o Senhor com mais uma canção, você tem a liberdade de vir até aqui ao altar, trazer seus dízimos e ofertas. Amém? Sobre as nuvens do mar, quando Cristo caminho abrir, quando Deus és contra as ondas do mar, seu amor a te revelar. Solta o cabo da nau, toma os dedos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Das lentes está, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão que te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve bater, mesmo sendo em tribulação. Manda a mão de poder, o teu reino tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então
que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pode ser melhor, solta o cabo da nau e navega para o pé. Então verás que bonança se faz, pois com ele, pois com ele seguro serás, pois com ele seguro serás. Aleluia, glória a Deus. Isso é confiança, meu irmão. Amém? Você confia no Senhor? Amém? Amém. A ponto de ter a certeza de que Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus? Amém. Nós passamos, como eu disse no início, por muitas dificuldades, muitas vezes tribulações, mas em tudo o Senhor está conosco. O Senhor nem sempre livrou o teu povo das lutas, das adversidades, das perseguições, mas Deus estava presente. Deus estava presente. E não importa a adversidade, a luta que você está passando, eu quero falar para você que Deus está presente. E acima de tudo, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Se você sabe adorar o Senhor, dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o que? Seja o... Entregue seu louvor ao Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se por nada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Feche os teus olhos. Apresenta a sua dificuldade ao Senhor neste momento. Nós estamos cantando uma canção, declarando uma canção onde você precisa exercitar a sua fé. Você que está aí em casa, na tua casa, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema? Exercite a tua fé, colocando agora diante do Senhor. E declare isso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não
fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que eu der, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que eu der, sempre serás Deus. Sabe as vozes? Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curar eu for. Ele é Deus, se tudo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, engrandecemos o teu nome, ó Pai, porque tu és Deus soberano, tu estás acima de todas as coisas, tu és exaltado sobre todas as coisas, ó Pai. A nossa vida está nas tuas mãos, nós dependemos do Senhor. Sem ti nós não somos nada, sem ti nós não podemos nada, Senhor. É tão bom, Senhor, quando nós entendemos isso, a nossa dependência de ti. E nós nos colocamos nas tuas mãos, para viver a tua vontade, para fazer a tua vontade, ó Pai, para cumprir o teu propósito, ó Pai amado, para que através das nossas vidas o teu nome seja honrado e glorificado. O nosso prazer, a nossa alegria é te agradar, Senhor, é servir ao Senhor, é viver de uma forma que o Senhor tenha prazer em nós. Obrigado, Senhor, por esta noite estarmos reunidos aqui. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, aqueles que estão nos seus lares, nas suas casas, que o Senhor venha alcançá-los. Mas nesta hora, Senhor, nós queremos levantar a nossa voz, queremos levantar o nosso clamor, ó Pai, e pedir, Senhor, em favor da irmã Márcia, que está internada, Senhor, num estado, ó Pai, humanamente dizendo, Senhor, difícil, mas para ti nada há impossível, Pai. Não existe barreiras para o Senhor, não existe limites para o teu agir, ó Pai. E a tua palavra diz, clama a mim, e nós clamamos a ti nesta hora. A tua palavra diz, buscar-me-eis e me achareis. Nós buscamos a tua face, a tua presença nesta hora, e intercedemos pela vida da irmã Márcia, pela sua casa, pela sua família. Pedimos, ó Pai, que a tua glória inunde aquele lugar onde ela está internada, ó Pai amado, e o teu poder se mova, Senhor amado. Aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que a ciência não pode fazer, aquilo, Senhor amado, que tem confundido os médicos, Senhor amado, ao Senhor jamais será confundido. Senhor, manifesta a tua glória, nós entregamos nas tuas mãos, nós queremos abençoar a família da tua serva, Senhor amado. Fica conosco, Senhor, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa exaltação a ti, ó Pai. Nós nos rendemos a ti mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, amados. Eu convido você, por gentileza, abra a tua Bíblia, no livro de Esther. No livro de Esther, capítulo 4. Esther, ela está antes de Jó, que está antes de Salmo. Se você abrir a Bíblia no meio Salmo, voltar para trás, você vai encontrar Jó. E depois, antes de Jó, você vai encontrar a Esther. Ou o livro da Esther, né? O livro de Esther. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro. Ele é curtinho, mas ele é muito interessante.
apesar de ser muito comentado, falado e por alguns até criticado por, em momento algum, ele mencionar Deus. Mas o livro de Esther todinho, se você ler ele com o coração espiritual, você vai entender a ação e a presença de Deus em todas as situações. E lendo o livro de Esther, você fica assim impressionado como que Deus usa os caráteres debilitados, deformados, usa a mentira, não é que Deus minta, mas usa a mentira, a falsidade, a maldade humana, e ele transforma tudo isso em um propósito dele. Ele usa as pessoas perversas para criar situações para que o propósito dele venha realmente acontecer. E aí eu entendo que a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? É por isso que eu amo Deus, é por isso que eu coloco a minha vida para servir ao Senhor de todo o meu coração. Para mim não é peso andar com Cristo, para mim é honra, é alegria, é privilégio, é prazer, é satisfação andar com o Senhor, ser guiado por Ele, depender dEle. Eu fico admirado quando as pessoas falam assim, de uma forma lamentável, né? Ou lamentando, agora é só Deus, como que se tivesse na situação limite. Aonde Deus age, irmãos, as coisas acontecem. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. E é bom crer e confiar no Senhor. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 4 de Esther, o verso 13 ao versículo 17, e eu quero desafiar você a ler esse livro de Esther. E eu quero motivar você a ler a Bíblia, a ler a palavra de Deus. Faça propósito com Deus de ler a palavra. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu posso fazer matar uma curiosidade aqui. Quem é que já leu a Bíblia pelo menos uma vez ela todinha? Levanta a mão, vamos ver. Mas são poucos irmãos, muito pouco, né? Eu não vou perguntar quantas novelas você seguiu de ponta a ponta, né? Mas eu quero fazer um desafio para você. Como que você pode crescer no Senhor? Como que você pode ter sabedoria em Deus se você não lê a palavra? Leia a palavra. Leia a palavra, seja desafiado a ler a palavra quantas mais vezes você puder, ela de ponta a ponta. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, é obra do Espírito Santo de Deus, para ensinar-nos a nos direcionar. Você tem o autor da palavra que vive em você, que habita em você, ninguém melhor para te ensinar. Então você lê, pastor, mas eu leio e não entendo. Ore, peça a direção de Deus, leia a palavra, não precisa ler quantidade, leia qualidade, isto é, leia, entenda o que você lê. Eu vou dizer para você uma coisa, se você tirar 1 hora de leitura bíblica todo dia, em menos de 1 ano, você vai ler a Bíblia toda. Em menos de 1 ano. E isso é importante, é necessário e é preciso. Esther capítulo 4, versículos 13 a 17 diz assim: Então lhe disse Mordecai, que respondesse a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa, ou se quem sabe para este tempo é que foste levado à rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai, ou a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci.
Eu vou repetir esse finalzinho deste versículo. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Isto é, se eu morrer, se eu for sacrificada por isso, por desobedecer a lei, contrária à lei, apenas morrerei. Então, se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Como eu disse, o livro de Ester relata um manifestar de Deus contínuo neste livro. E mesmo sem citar a palavra Deus ou Senhor, ele mostra aqui a dependência do povo judeu naquela época, nessa situação de escravidão, a dependência a Deus. E o que eu quero falar nesta noite um pouquinho é sobre fazer a diferença. Nós precisamos realmente viver um cristianismo, uma vida em Deus, uma vida em Cristo que realmente faça a diferença. E o meu desafio nesta noite é questionar-nos a respeito a essa diferença. Será que eu tenho feito a diferença? Este texto aqui, todo o livro de Ester relata a história de uma menina, Hadassa, que é Ester, e que Deus a levantou de uma nação judaica, que há tempo era escrava naquela época, pelos medos persas, que foi levado à Babilônia por Nabucodonosor. Eu creio que os irmãos conhecem a história, que tem na história também, que antecede a essa, a história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel. Os três que foram lançados na fornalha de fogo e Daniel que foi lançado na cova de fogo. Foi assim um tempo próximo à vida deles. E agora surge Ester, uma menina que também foi levada cativa à Babilônia na época. E aqui o rei Xerxes, ele houve uma festa, ele deu uma festa que durou 6 meses para os seus príncipes mais chegados. Já pensou 6 meses de festa? Nessa situação não pode fazer nem 1 minuto de festa, 6 meses de festa. E no final desses 6 meses, ele convocou, abriu esta festa restrita, ele abriu para a população de Suzã, que era onde o rei estava no momento, que era como que um lugar onde ele ia passar o inverno, uma casa não era de praia, mas uma casa de campo, um lugar de descanso. Suzã era assim. Ele abriu esta festa restrita para a população de Suzã, e essa festa que foi aberta para a população durou 7 dias. E no final desta festa, quando ele estava já todo mundo alegre, imagine o quanto havia bebido, durante 6 meses, depois mais 7 dias, acho que estava totalmente entorpecido. Ele lança um decreto para a rainha, que se a rainha se apresentasse aos seus, porque ele queria que a população contemplasse a beleza da rainha. E diz a história que a rainha Vasti, na época, era uma mulher muito sensual, e também uma mulher de um coração muito duro e ruim. E ela também estava em festa, e ela negou a ir ao rei. E por causa disso, se levantaram aqueles sátrapas, aqueles orientadores do rei, conselheiros do rei, disse que o rei deveria destituir a rainha, porque senão essa questão de falta de sujeição da esposa ao esposo ia pegar toda a nação e as suas 127 províncias que ele dominava na época. E se você começa a olhar para isso, por causa disso, você começa já a ver e perceber a mão de Deus ali. Toda essa situação. O rei fazer essa proposta, a rainha Vasti não aceitar, ser destituída, e isso levou aos conselheiros do rei, levar o rei a abrir uma condição de uma seleção para as virgens que viviam em Suzã, para que se apresentasse que dentre elas o rei iria escolher uma esposa.
E aí houve esse decreto, houve esse tempo de purificação, de ano de purificação dessas moças, e começaram a se apresentar. E aí exatamente neste tempo apresenta-se Hadassah, Esther, né? E o rei se engraçou com ela, a amou e a tomou como esposa, e a lhe fez rainha no lugar de Vasti. Está lá o plano e o projeto de Deus se cumprindo. Uma menina órfã de pai e mãe, criada por um tio, o Mardoqueu, ou Mordecai, e que sobe agora ao trono de um império muito forte, que dominava a Etiópia, que dominava a Índia e outras partes. Aquela mulher é levada ali e se tornou rainha, naquele tempo em que surgiria uma grande perseguição contra os judeus. E aí a história começa a avançar. O rei eleva um homem chamado Amã, como príncipe primeiro acima de todos, seria o segundo no reino. E este Amã tinha uma intriga com os judeus, e essa intriga se agravou mais porque Mordecai, ou Mardoqueu, o tio da Esther, da rainha, não se dobrava quando Amã passava. E Amã colocou no seu coração, por causa de uma intriga de uma pessoa, né? Amã parecia um crente de certas igrejas aí. Por causa de intriga com uma pessoa, ele queria destruir todo mundo, né? Por causa de intriga com uma pessoa, não vou mais na igreja, mais ou menos por aí. E ele propôs no coração destruir os judeus, matar a todos. E ele começou a colocar isso e plantar isso no coração do rei, até que o rei lança um edito e sela com o seu anel. E neste tempo, exatamente, chega o texto que nós lemos, que Esther não sabia dessa situação, e essa situação já tinha se tornado popular. E ela vê o seu tio e fica sabendo que o seu tio está vestido de saco, sinal de humilhação, de amargura, de sofrimento à porta do rei, porque um homem vestido de saco, com aquelas vestimentas grosseiras, não poderia entrar no pátio do rei. E ela manda roupas a seu tio, ele disse: eu não vou vestir. E ela quer saber por quê, e ali chega a notícia, e ela recebe aquela notícia do edito do rei. E Mordecai cobra dela que ela interfira nessa situação. E diz: eu não posso fazer isso, porque existe uma lei dos persas, que se alguém não for chamado pelo rei e entrar no pátio interior do palácio, aonde o rei visualizava, e se o rei, por misericórdia, não estender o cetro de ouro, aquela pessoa seria morta. Era uma lei irrevogável. E aí ela trava esse diálogo através de recados com o seu tio. E o seu tio diz para ela: não é porque você é uma rainha que você vai se safar disso. Porque até então ninguém sabia da sua origem, nem mesmo o rei, que ela era judia. E ela disse: então, conclame um jejum, conclame oração por mim, e eu vou à presença do rei, mesmo sem ser chamada. E se ele não tiver misericórdia de mim, apenas eu morrerei. E assim foi. E a história continua. E ela consegue graça do rei. E ela consegue levar isso avante. E depois, o final da história, vocês leiam, descubram, né? Mas há um êxito no trabalho dela. O Amã é enforcado e o Mordecai é colocado sobre a casa de Amã. Aquele judeu sobe também para o domínio daquele reino. E Deus usa Esther para livrar a nação judaica. Essa foi Esther, que foi exatamente usada por Deus. Mas ela trilhou um caminho. Ela trouxe em si algumas características que deu uma oportunidade
para Deus usá-la. Mulheres da Bíblia foram usadas. Eu poderia citar algumas, assim como Maria. E existiam muitas outras moças judias, e talvez muitas judias que se apresentaram ao rei para assumir o lugar de rainha. Mas Esther foi escolhida. Algumas características a diferenciavam. Algumas características da vida daquela mulher atraiu a atenção de Deus. E levou aquela mulher a uma condição, uma situação em fazer a diferença. E nós precisamos ter características na nossa vida. Características que atraiam realmente a atenção de Deus, o desejo de Deus, e que Deus venha realizar propósito na nossa vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, fala em relação a propósitos de Deus. Em tudo há um propósito de Deus. E às vezes eu fico preocupado, irmãos, porque eu estou vivo. Vocês concordam comigo? Né? Eu não sou um espírito aqui, eu estou aqui de carne e osso. E tenho resistido todos esses empates da vida. Tenho uma quantia de anos que talvez poucos aqui tenham mais do que eu. E às vezes eu me pergunto, por que Deus me preservou todo esse tempo? Quantas vezes nós vemos crianças morrerem nas maternidades? Você já parou para pensar isso? Por que eu nasci quando milhões lutaram para nascer no meu lugar? Se estudar biologia, você vai entender o que eu estou dizendo. Existe um propósito de Deus na minha vida, assim como existe um propósito de Deus na vida de cada um que está aqui. Porque nós não estaríamos aqui, você não estaria nessa terra se Deus não tivesse um propósito para você, não tivesse um propósito para mim. Eu preciso agora entender o meu propósito, o propósito de Deus para a minha vida. E muitas vezes as pessoas ficam querendo descobrir, Senhor, pastor, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu quero que, em primeiro lugar, você entenda que o que Deus quer de você são características que o atraiam. E são características que nós conhecemos, comuns no nosso dia a dia, no nosso meio, que talvez nós tenhamos como teorias na nossa vida, mas precisamos viver a prática disso. A primeira característica que... eu quero citar 3 apenas. Esther tinha muitas características, eu quero citar 3. A primeira característica que Esther tinha era humildade. Humildade. A humildade é uma característica que leva o homem a compatibilizar com Deus. O apóstolo diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Eu gostaria que você entendesse alguma coisa sobre isso aqui nesta noite. Deus não humilha ninguém. Deus não humilha. Se você pensa que Deus vai revelar um oculto seu ruim para publicar isso, Deus não faz. O que publica isso são amizades que muitas vezes as pessoas têm e acham que são amizades reservadas, contam um segredo para ela, amanhã o taquari inteiro sabe, por que não dizer o Estado ou a mídia, né? Deus não faz isso. Deus não humilha ninguém, mas Deus só trabalha em coração humilde. Deus não humilha ninguém, mas Deus quer que eu me humilhe diante dele. É diferente. É uma condição de posicionamento meu em se humilhar diante de Deus. E não ser humilhado por Deus, é diferente. A humilhação feita às pessoas rebaixam as pessoas. Mas quando eu me humilho diante de Deus, embora as pessoas me chamam muitas vezes de louco, de bobo, né? A palavra de Deus diz que Ele me exalta. Foi o que aconteceu com Esther. O caminho que Esther caminhou foi exatamente isso. Ela se humilhou diante do Senhor. Ela se sujeitou ao Senhor. A palavra de Deus e o próprio livro de Esther conta e relata que Esther conquistou servos que eram servos dela, que a serviam e se tornaram pessoas que a amavam. Geralmente, nem em todos os casos, os servos amam os seus senhores.
A história minha familiar conta que um antepassado meu morreu envenenado por uma serva. Ele bebia água naqueles potes de barro, naquela época, sempre lembra que abria o pote e colocava a canequinha lá dentro e tirava, né? E deixava a canequinha lá. Naquela época não tinha Covid, podia todo mundo tomar na mesma caneca, não tinha problema. Uma serva dele, quando mataram uma cobra, ela colocou o veneno, extraiu o veneno da cobra e colocou dentro daquele pote. E ele morreu envenenado. Era uma serva que não se compatibilizava com o seu senhor, né? Mas aqui o texto, se você ler lá no capítulo, eu não vou estar lendo os textos, mas você ler no capítulo 2 de Esther, versículo 8, 9, o versículo 15, você vai ver que ela achou graça diante das pessoas, daqueles que foram colocados pelo rei para servi-la. Ela como ali alguém que estava sendo preparada, né, para assumir uma posição de destaque, ela achou graça diante daquelas pessoas que estavam ali para servi-la, quando ela ainda não era rainha. E você vai ver o crescimento desta mulher. A palavra de Deus diz que depois que ela se tornou, a Bíblia diz aqui, o livro diz que depois que ela se tornou rainha, ela continuou dando ouvido ao seu tio, Mordecai ou Mardoqueu, não sei como é que está na tua versão aí, dando ouvido e obedecendo aquilo que ele dizia. E uma das coisas que ele realmente batia com ela, para que ela escondesse a sua nacionalidade, não dissesse para ninguém que ela era uma judia, para não ser discriminada e rejeitada nisso. Lá no capítulo 2, no versículo 20, fala sobre isso. Você pode confirmar isso. Ela era uma pessoa extremamente humilde, sujeita. A condição dela subir como rainha e tomar uma posição não mudou nada na sua personalidade, no seu caráter. Existe um ditado por aí que diz assim: você quer conhecer alguém, dá poder para ele, né? Ele era teu amigo, andava do teu lado quando ele estava no teu nível, agora ele é teu superior. Meu Deus, gastou a sola de tanto te pisar. Não é assim que acontece geralmente por aí, né? No mundo em que nós vivemos, não é isso que acontece. As pessoas usam muitas vezes a sua condição, a sua divisa, para subjugar, para aproveitar da situação, para pisar nos outros. Isso não aconteceu com Esther, porque ela era humilde. E a pessoa humilde, geralmente, ela tem um bom coração. Ela se condói com as situações. E ela tem uma visão mais ampla, em enxergar aqueles que estão à sua volta. Ela não olha só para o seu, desculpe a forma de dizer, para o seu umbigo. Ela enxerga as necessidades dos outros também. E a palavra de Deus diz no texto que nós lemos aqui no versículo 16, capítulo 3, versículo 16, ela pediu socorro para os descendentes da sua nação. Orem por mim, jejuem por mim. Ela mostrou a necessidade que ela tinha daquelas pessoas que estavam abaixo dela, em um escalão de domínio, de autoridade, de poder. Ela era a rainha, eles eram os escravos, os cativos, que serviam o reino persa. Mas ela entendia que ela precisava daquelas pessoas também, dos seus irmãos de sangue, da sua família nacional. E ela pediu por socorro: orem por mim, jejuem por mim, porque eu estou confiado naquilo que vocês vão fazer por mim. Baseado nisso que vocês vão fazer por mim, eu vou colocar a minha vida à disposição. A segunda característica é que ela era, apesar de ser uma mulher humilde, mas ela era uma mulher ousada. Ousada. A ousadia não se mistura com má educação. A ousadia, ela funciona dentro de um conceito e de um contexto de bom caráter, de boa personalidade e de boa educação. Sem ferir e sem interferir na vida alheia.
e sem avançar os limites de liberdade na vida. As pessoas perversas que avançam os limites de liberdade e querem a liberdade deles e tomar a sua também. Mas aqueles que são humildes, eles enxergam bem os seus limites. Mas isso não impede de serem ousados. Esther aceitou o desafio. Versículo 16 diz, e eu citei, enfatizei bem aqui, perecendo, apenas pereço. Ela aceitou o desafio de abraçar uma causa para resolver uma situação, mesmo que a sua vida fosse ceifada, mesmo que ela se tornasse um mártir para os judeus, se ela morresse ali, mas ela colocou a sua vida em troca da vida do povo, que o povo judeu já haviam recebido a determinação, a ordenação, a lei real, que no dia tal do mês tal, eles seriam exterminados pelos seus inimigos. Dali a liberdade para os inimigos exterminarem os judeus e extinguirem da face da terra, pelo menos ali naquelas 127 províncias que Assuero reinava, ou Xerxes. Ela teve ousadia em entender que a vida do seu povo valia muito mais do que a sua própria vida. Eu creio, irmãos, que uma visão assim é uma visão ousada. Alguém que se oferece para morrer por uma nação, alguém que se oferece para morrer por uma causa, não de uma forma inusitada ou louca, não, mas em plena sã consciência, é alguém ousado. E muitas vezes ele entende que talvez ele não veja o resultado daquela atitude, mas outros verão. Nós estamos no mês de abril, né? Finalzinho do mês de abril. Esses dias atrás foi dia 21 e foi feriado. Você sabe que comemora o dia 21 de abril? Dia do dentista. Tiradentes. Muitos brasileiros dessa geração nova nem sabem quem foi Tiradentes nem o que ele fez, mas gostam de gozar do feriado. Não abre mão do feriado, não. Desculpe o posicionamento, mas se perguntar para um esquerdista, dificilmente ele vai dizer, mas ele não perde o feriado. Pois é. Tiradentes foi um homem que deu a vida pela nação brasileira. Ele tinha um posicionamento e ele se entregou para isso. Ele não se dobrou diante dos confrontos. Esther também, ela se ofereceu em sacrifício. Se nós olharmos para a Bíblia está recheada de pessoas que doaram a sua vida. Se você olhar, existe um homem chamado Judá, que é um das 12 tribos de Israel, que também ofereceu a sua vida pela vida do seu irmão Benjamim. Quando José prende Benjamim, disse: ele vai ficar comigo. E Judá disse: não faça isso, nosso pai vai morrer, eu fico no lugar dele. Pode me prender e pode escravizar os meus filhos, mas não faça isso, porque eu jurei pela vida dele ao meu pai que o levaria de volta. Muitas pessoas tiveram coragem de fazer isso. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar os apóstolos fazendo isso. Jesus morreu crucificado. Diz a história que Pedro morreu, alguns dizem que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, que ele disse: me ponha de cabeça para baixo que eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Outros dizem que ele morreu num X, em forma de X, que diz que é pior do que uma crucificação. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, que uns morreram decapitados, outros morreram serrados ao meio, torturados. A história diz, não a Bíblia, a história diz que João Batista foi colocado em um tacho de óleo fervente, mas não conseguiram matar ele. O cara tinha o couro grosso. Foi o único apóstolo que não morreu martirizado, mas morreu
colocado numa ilha deserta chamada Patmos, onde ele teve uma revelação do qual foi escrito o Apocalipse. Dar a vida por uma causa, dar uma vida por uma nação, dar uma vida pelos próprios irmãos. Isso necessita de ousadia. O texto também mostra que Esther teve ousadia em enfrentar o príncipe Amã, o segundo do reino. Mesmo sabendo que o edito levado por Amã ao rei foi selado com o anel real. O rei foi tomado pela sua arrogância e não sabia o que estava fazendo e nem sabia que a sua rainha pertencia a esta nação do qual ele estava escrevendo um edito para destruição. Ela teve coragem, ousadia, determinação para enfrentar toda essa situação. E isso estava bem claro que resultaria na sua morte. Mas ela enfrentou tudo isso e Deus, graciosamente, sem ser citado no livro, Deus agiu e deu a vitória. E deu a vitória. A terceira e última característica que a gente encontra em Esther foi a sabedoria. Sabedoria diante da simplicidade de uma mulher, que não tinha um sangue real, que não vinha de uma linhagem real, que veio de uma condição humilde, do qual naquela época o rei escolhia os seus príncipes, e dentre aqueles príncipes que o rodeavam, dentro da família daqueles príncipes, ele ia escolher alguém, uma mulher, para que pudesse tomar o lugar de rainha, quando ele queria uma rainha. Mas ele foi buscar Esther, dentro de uma condição de jugo, de escravidão. E se você tiver um pouquinho de razão, você vai entender que Esther não tinha a capacidade cultural que talvez uma princesa escolhida por um rei talvez teria. Mas o Senhor a capacitou. E ela tinha essa sabedoria. E alguém pergunta, o que é sabedoria? É a capacidade de colocar em prática aquilo que se adquire através do conhecimento. É de você praticar aquilo que você conhece. A sabedoria de um bom médico, cirurgião, é fazer uma boa cirurgia e ter êxito nela. É quando ele coloca em prática aquilo que recebeu de conhecimento através do decorrer dos estudos. A sabedoria de alguém que serve a Deus e que procura andar no caminho do Senhor é colocar em prática aquilo que a palavra de Deus o ensina. Alguém cheio de conhecimento eu chamo de Satanás. E alguém ignorante e louco, eu chamo a mesma entidade. Que ele conhece a palavra, mas nunca praticou, não pratica e não praticará. Ele habitava no céu, com todos os demônios que o acompanhavam como anjos de luz, e eles não se submeteram ao pastoreio divino. Lá era Deus o pastor, não era o Cláudio, era Deus. Nem Deus o convenceu. Que coração duro e perverso. Está na condição que está e o destino está preparado. Apocalipse capítulo 19 em diante mostra o destino de Satanás. Lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Não adianta conhecimento, é preciso de sabedoria. Só o conhecimento, é preciso da sabedoria. Para praticar aquilo que a palavra de Deus diz e orienta, mostra. E Esther teve sabedoria de se calar no tempo certo, de dizer algo certo no tempo exato, oportuno, imediato. Muitas vezes são frações de segundo que aparecem surgem diante de nós, como um tempo, uma oportunidade de Deus para nós colocarmos a palavra certa, na hora certa, no momento certo, e usarmos a sabedoria de Deus na nossa vida, para mudarmos uma situação, para mudarmos uma condição, e mudarmos uma história, como Esther fez. E muitas vezes, por falta de sabedoria, nós metemos o pé pelas mãos, em vez de edificar, destruímos. Esther teve sabedoria.
teve capacidade de esperar o tempo certo. Quando ela entra no pátio interior do rei, e o rei, com o coração apaixonado, e antes de 30 dias ela não tinha ordem para entrar na presença do rei. O rei, com o coração apaixonado por ser Esther quem ela era, o rei estende o cetro de ouro, como estendendo a sua misericórdia, e dizendo: você tem liberdade, pode se aproximar. E ele diz para ela: qual é a sua petição? Ela diz: eu vou fazer uma festa. Eu vou dar uma festa. Diante de uma notícia de morte para a sua nação e para ela, ela disse que iria fazer uma festa. Você consegue entender isso? E eu quero convidar o rei e Amã para estar nessa festa. E lá eu vou dizer o meu pedido. No capítulo 5, versículo 4 a 8, relata essa palavra dela. E o rei se preparou, Amã se preparou, e foi para essa festa, foram para essa festa, e lá o rei disse para ela: qual é o teu pedido? Ela disse: eu quero fazer outra festa. Meu Deus, que longanimidade, que mulher sábia, né? Pronto, destruiu tudo. Eu vou fazer outra festa, e quero convidar o rei e Amã para participar dessa festa, e nesta outra festa eu vou fazer o meu pedido. E a palavra de Deus diz, um pouquinho mais da história, para atrapalhar a sua leitura do livro de Esther, a palavra de Deus diz que quando Amã sai regozijante desta primeira festa, e ele passa pelo portão, e ele vê Mordecai ali no portão, e Mordecai nem se mexe em se dobrar diante de Amã, porque era um edito do rei, era uma ordem do rei, que deveriam reverenciar Amã. Amã fica furioso, vai para casa, fala com a sua mulher, né, que não tinha a sabedoria de Esther, e diz para ela, e ela diz para ele: você já tem o edito do rei, faça uma forca, manda levantar uma forca aqui no nosso quintal, e quando chegar o momento você enforque a Mordecai nela. E Amã achou que a ideia era boa, mandou fazer a forca. E ele volta para o pátio do rei para pedir a liberdade do rei para enforcar Mordecai na forca. E neste interim, a palavra de Deus diz que estavam lendo o livro das crônicas dos reis, as histórias dos reis. E de repente se retrata que 2 servos do rei conspiraram com o rei e maquinaram em matar o rei. E Mordecai ouviu a conversa, contou para Esther, e Esther, em nome de Mordecai, foi e contou para o rei, e foi inquirida aquela situação, foi levantada aquela situação, e realmente acharam culpa neles, e os 2 foram mortos, e o rei ficou salvo. E exatamente naquele momento, você acha que tudo é por um acaso, né? Exatamente naquele momento, alguém estava lendo essa parte da história para o rei, e o rei: para aí, o que foi feito a este Mordecai? Que benefício foi feito a ele por ter salvado a vida do rei? E quem estava lendo? Nenhum, Senhor. Aí ele disse assim: quem está no pátio? É Amã, Senhor. É o príncipe Amã, mande Amã entrar. Amã entra e fala assim: Amã, eu quero uma ideia tua, me dá uma luz aqui. Eu quero honrar uma pessoa. Honrar uma pessoa. E o que se faz a um homem a quem o rei quer honrar? Amã, quem o rei quereria honrar mais do que a mim? É para mim essa honra. Então eu vou abusar. Traga as vestes reais, coloque neste homem. Traga a coroa real, coloque sobre a cabeça dele. Pegue o cavalo que o rei costuma andar, coloque esse homem sobre o cavalo. Pegue um príncipe do rei, coloque a puxar este animal pelas cidades, pelas ruas e praças de Suzã, e apregoe sobre ele: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada, assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. O rei: muito bem, você faça isso com o judeu Mordecai, que está à minha porta, e não deixe faltar nenhuma da sua palavra.
Legal, né? Ele pegou Mordecai, que ele queria de pendurar na forca, colocou no cavalo do rei, pôs as vestes do rei, colocou a coroa e saiu puxando o cavalo na praça. E todo mundo falou: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E a Bíblia diz, o texto diz, e a palavra de Deus diz, você vai conferir isso depois, que quando ele termina essa incumbência, Mordecai volta para a porta do rei, naquela condição de humildade, e Amã vai para casa soltando fogo pelas ventas. E quando ele chega em casa e conta para a mulher e para os seus auxiliares, aqueles que, os adivinhos que os ajudavam, a mulher diz, e os adivinhos dizem para ele: não sei não, Mordecai é um judeu, já começou a prevalecer contra você, não sei não, esse negócio está virando por conta de você. Mas se apressa, porque os súditos do rei já estão aí para levar você para a festa que a rainha preparou. Amã vai para essa festa. E lá na hora certa, quando o rei pergunta a Esther, Esther fala assim: eu quero a minha vida e a vida do meu povo. O rei falou: mas como isso? Nós fomos uma nação vendida, trocada, e agora querem a nossa morte. E o rei pergunta: mas que coração perverso é este, que instigou o rei? Eu não sei se o rei era bobo ou se fez a tomar uma atitude dessa. É o teu príncipe Amã. O rei sai furioso para fora, Amã se vê desesperado e se atira sobre Esther pedindo misericórdia, misericórdia. Quando o rei entra e fala: agora você quer seduzir a minha mulher em público? E quando viram isso, já cobriram a cabeça de Amã, e algum que era amigo de Esther chegou e falou assim: lá no quintal de Amã tem uma forca que ele lhe mandou levantar para o judeu Mardoqueu. Então pegue Amã, vai lá e enforque ele nela. Assim termina a história do príncipe Amã. E começa uma restauração. Por quê? Porque Esther soube se calar na hora certa, falar na hora certa e dizer a palavra na hora certa. Porque se ela vacilasse ali também, ela ia incriminar o rei. E aí ela estaria mal. Porque quem selou o edito de Amã foi o rei. Em nenhum momento ela jogou a culpa no rei. Ela só relatou a situação e o que estava contra a vida dela. Eu vejo isso como uma capacidade de sabedoria. Sabedoria para entender o seu tempo e o seu ministério. Versículo 14 que nós lemos foi exatamente o que Mardoqueu cobrou dela. Será que não é para este tempo que Deus te colocou no lugar em que você está? E eu quero fechar esta palavra dizendo para nós nessa noite: será que não é para este tempo que Deus nos colocou nesta terra? Será que não é para este tempo que Deus te colocou no meio desta família? Será que não é para este tempo que Deus te colocou no meio desta igreja? Será que não é para este tempo? Mas, Senhor, o que eu faço? Eu creio que Esther não sabia o que fazer. Ela orou para as dificuldades e para as ameaças. Mas quando ela encontrou uma saída e uma porta, mesmo colocando em risco a sua própria vida, ela entendeu que era por ali que ela deveria avançar. Sabedoria para entender o seu tempo e o seu ministério. Capítulo 4, versículo 16, no finalzinho dele: se perecer, perecerei, ou se perecer, pereci. Ela colocou a sua vida em valor inferior ao seu ministério. Nós temos uma dificuldade muito grande para isso. Arrumamos muitas desculpas para isso. Mas se nós queremos realmente fazer a diferença, nós temos que valorizar aquilo que o Senhor tem e deu para nós. E colocar na frente a vontade do Senhor. Assumir isso com
todas as nossas forças. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus faz para nós. Muitas vezes Deus nos abençoa em certas áreas, nós achamos, Deus me abençoou porque Ele me ama, Ele quer me ver feliz. Será que é só para isso? Será que Deus não tem um propósito nisso? Será que quando Esther foi parar no reino de Suzã, no reino de Assuero, será que ela olhou que Deus gostava demais dela e só queria abençoá-la ali para ela ser alegre e feliz ao lado do rei amado? Ela entendeu que ela tinha um ministério ali. A nossa vida é um ministério. E o nosso ministério foi dado por Deus. E o nosso ministério é para o Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esther muda a história de um reino. Esther traz esperança para os que não têm, para um povo perseguido sem esperança. Pois se dispôs na mão de Deus, mesmo não sendo ninguém. E há uma tendência em nós, mas quem sou eu? Você é você. Você é você. É alguém que Deus criou, Deus preservou, Deus cuidou, está cuidando, está preservando, porque Ele tem um propósito. Quando Deus te dá a oportunidade, não perca. Não perca. Abrace com todas as forças. Custe o que custar, mas seja alguém realmente que faça a diferença. Amém? Você entendeu? Vai ler o livro de Esther, fala, agora não precisa, o pastor já contou ele praticamente quase todo. Mas leia, é interessante. Mas leia com o espírito com o coração espiritual, vou dizer assim, para você entender a ação de Deus em situações mais adversas. Deus movendo aqui, movendo ali e fazer as coisas se encaixar para que o povo dele seja abençoado. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos, você aqui, você em casa, coloque a sua vida diante do Senhor. Questione-se para você. Você tem feito a diferença? Você tem feito a diferença? Você poderia fazer mais? É o máximo que você pode fazer. Você tem aberto mão, muitas vezes, dos seus desejos, suas vontades, para fazer a diferença? O que você teria coragem de oferecer a Deus por ser a diferença? O que você teria coragem de entregar ao Senhor para fazer a diferença? Esther entregou a vida. Se eu morrer, apenas morrerei, mas eu vou tentar. Ore por mim, clame por mim, que a coisa está difícil, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Porque, Senhor, a tua palavra mesmo diz que do lixo o Senhor levanta o necessitado e faz assentar-se entre príncipes, ó Pai. E muitas vezes, ó Pai amado, pegamos essa conotação da tua palavra, Senhor, e achamos, Senhor, que é porque nós merecemos, porque somos fiéis, porque oramos, porque jejuamos. Mas, Senhor amado, muitas vezes nós estamos totalmente equivocados, Senhor. Se o Senhor nos leva por algum propósito, se o Senhor nos leva para algum ideal, é porque existe um propósito. Se o Senhor nos leva para algum objetivo, porque existe um propósito teu, ó Pai. E geralmente os teus propósitos estão acima das nossas capacidades de visão, Senhor amado. Porque o nosso foco de visão muitas vezes está desfocado com o teu. Mas nessa noite nós oramos, nós clamamos, Senhor, foca, Senhor, a nossa visão, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, sermos humildes, Senhor, e termos a capacidade, a sabedoria para discernir a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai. Levanta pessoas, ó Pai, aos nossos lados, Senhor, como o Senhor colocou ali aquele tio de Esther, ó Pai, que serviu como um pai para ela e tornou-se um conselheiro dela, mesmo não sendo nada, Senhor, mas depois ele sobe, Senhor,
ele sobe também ao reino e passa a ser um conselheiro de uma nação, Senhor amado. Pai, nós nos entregamos nas tuas mãos, Senhor. Eu quero colocar a vida de cada irmão que está aqui neste templo, ó Pai, nas tuas mãos. Aqueles, ó Pai, que receberam esta palavra, que, Senhor, realmente, Senhor amado, estão inquietos, ó Pai amado, porque querem fazer a diferença. Muitas vezes neste tempo, ó Pai, nesta reclusão, ó Pai, nesta pandemia, Senhor, nós, Senhor, sentimos amargurados, Senhor, porque sentimos aprisionados, atados, Senhor, porque nós queremos fazer a diferença e muitas vezes não sabemos como, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre, Senhor, a nossa visão, abre a visão do teu povo, da tua igreja, Senhor, não só numa condição aqui de Altaquari, Senhor, mas de todo o nosso planeta, Senhor, para que possa avançar neste tempo de lutas, de avançar nesse tempo de adversidade, Senhor amado. Leva-nos, ó Pai, a um nível mais próximo de ti, Senhor, um nível superior, ó Pai amado, aonde possamos, ó Pai, ser instrumentos teus e fazer realmente a diferença no Senhor aqui nesta terra, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, derrama da tua graça, da tua unção, supra as necessidades de cada um, ó Pai, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão hospitalizados, mais uma vez lembrando da irmã Márcia, Senhor, que o Senhor venha alcançar, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai, independente de que enfermidade for, ó Pai, que a tua glória esteja movendo, Senhor, que o teu poder esteja manifestando, aqueles que estão ainda temerosos, que o Senhor venha tirar todo o medo, ó Pai, no amor do Senhor não há temor, ó Pai, tira, Senhor, que possamos vencer, ó Pai, as barreiras, as dificuldades e fazermos realmente a diferença pela qual o Senhor tem propósito na nossa vida. Nós oramos, te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. De cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque dela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa trocar. E aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem
mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém, glória a Deus, que esse seja o teu, o meu e o nosso propósito. Até morrer, proclamar este evangelho, essa palavra, essa mensagem transformadora de Deus através de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te encha de graça e unção e te dê vida abundante nele e que você possa desfrutar das bênçãos de Deus. Eu creio assim que Esther desfrutou depois dos resultados. A princípio parecia amargoso, no final muito glorioso. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. Amém? Domingo nós teremos o nosso culto de ceia às 8 horas, logo após a Escola Bíblica Dominical, e eu queria avisar os irmãos membros da igreja que no sábado às 19 horas, não 19h30, mas 19 horas nós teremos a nossa reunião administrativa, tá? E nós vamos remarcar a nossa reunião extraordinária para a eleição, que era para ter acontecido em março e não pôde por causa da situação. Amém? Deus abençoe, uma boa noite, um bom descanso, durmam bem e um final de semana próspero, abençoado, e junto nós estaremos de volta aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Vão na paz, amados, em nome de Jesus.